Milionário surpreende mendiga negra amamentando filha e toma atitude surpreendente. Na manhã abafada de uma terça-feira, Joana, uma jovem mãe de 24 anos, cruzou a porta do imponente escritório da empresa onde trabalhava como auxiliar de limpeza. As paredes de vidro refletiam a luz do sol, mas não iluminavam a sua rotina pesada. O cheiro de café fresco preenchia o ar, misturando-se com o tenso ambiente corporativo, enquanto ela se perguntava como enfrentaria mais um dia de sacrifícios por sua pequena Clarinha, que estava com febre e não podia ficar em casa. Com o coração apertado, ela segurava a criança no colo, amamentando-a de forma discreta enquanto tentava limpar os andares repletos de executivos apressados. Aquilo tudo parecia uma cena digna de um filme. Os olhares curiosos dos funcionários não tardaram em se concentrar nela. As fofocas começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Quem é essa mãe com a criança no escritório? Questionava. Sua presença imponente e seus olhos penetrantes fizeram o coração de Joana disparar. Ele parou, olhando direto para Clarinha, que já começava a dormir tranquilamente. Linda menina, ele disse, com um sorriso genuíno que iluminou a sala. O contraste entre sua posição e a simplicidade de Joana era chocante. Ele era o melhor e o pior dos mundos ao mesmo tempo. O que era para ser um dia de trabalho sem maiores eventos, virou um turbilhão quando Wagner se aproximou de Joana novamente. Se precisar de algo, não hesite. Era uma declaração simples, mas para ela significava mais do que apenas palavras. Alguém notou, assim que chegaram as intrigas de Marta, as chamadas de recursos humanos começaram a surgir. Precisamos investigar essa situação, alguém da equipe sussurrou. A pressão era imensa. Joana, então, decidiu que deveria apresentar um projeto para melhorar a estrutura de benefícios da empresa, incluindo a criação de uma creche. Isso poderia fazer toda a diferença na sua vida e na vida de outras mães trabalhadoras. Com isso, poderia não apenas mostrar seu valor, mas talvez conquistar um espaço seguro nesse mundo cruel. Em um momento de vulnerabilidade, Wagner se ofereceu para apoiá-la. Posso até renunciar ao cargo se isso te proteger, confidenciou, surpreendendo Joana. Os sentimentos entre eles eram intensos, mas ela se sentiu dividida entre arriscar-se pelo amor ou proteger a segurança que já tinha. O dia da apresentação chegou. Joana estava nervosa, enfrentando olhares críticos, enquanto a sombra de Marta pairava sobre ela. O frio na barriga era palpável. Ela deveria se provar que merecia estar ali, não apenas como uma mãe, mas como uma profissional. Com um último olhar no rosto do CEO, a sala se silenciou. A reunião começou e uma pergunta sobrevoou a mente de Joana. Conseguiria conquistar seu lugar na empresa e, quem sabe, Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Joana respirou fundo,
tentando controlar a ansiedade que ardia dentro dela. A sala estava em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para ela, e a presença de Wagner, a poucos metros, enviava um frio na barriga que ela não conseguia ignorar. Ao abrir a apresentação no projetor, uma onda de murmúrios começou a se espalhar pela equipe. Marta observava, os lábios apertados e os olhos malignos, como se estivesse esperando um erro. Esse é o futuro que... Ela projetou um slide com a proposta de uma creche, o coração disparado de esperança. Uma creche na empresa não só ajudaria mães trabalhadoras, mas também melhoraria a produtividade, pois teríamos a mente tranquila sabendo que nossos filhos estão seguros. A sala estava atenta, mas a tensão é apalpável. De repente, a porta se abriu abruptamente. Um grito cortou o ar. Joana, você precisa vir comigo. É sobre a Clarinha. Era Carla, uma colega de trabalho, seu rosto pálido como um cadáver. O pânico estava estampado em seus olhos. O mundo de Joana congelou. A apresentação, a empresa, até mesmo Wagner. Tudo se dissipou em um vácuo. O que aconteceu? Joana gritou, suas mãos agora trêmulas. É grave. Ela está no hospital. A voz de Carla ficou distante enquanto Joana sentia a urgência se transformar em desespero. O silêncio ensurdecedor da sala foi quebrado por murmúrios preocupados e um súbito movimento de curiosidade e julgamento das pessoas ao redor. Joana se lançou para fora da sala, as pernas tremendo e o coração batendo como um tambor. A imagem de Clarinha, tão vulnerável e pequena, dominava sua mente. Não, 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 sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Enquanto atravessava o corredor, uma sombra se aproximou. Era Wagner. Joana, espera! Ele segurou seu braço, mas ela não tinha tempo. Clarinha precisa de mim! Gritou, quase afastando. Quando ele viu o desespero em seus olhos, a expressão dele mudou. Vou com você. Você não está sozinha. Ele disse isso com uma firmeza que desarmou um pouco o medo dentro dela. Mas a raiva ainda fervia. Como ele poderia se importar agora? Ele nunca tinha olhado para ela além da aparência até aquele momento. No caminho para o hospital, as sirenes da cidade pareciam um eco angustiante. O trânsito parecia mais lento e a espera interminável. A cabeça de Joana girava com perguntas. O que teria acontecido? Sua mente começou a criar cenários terríveis. Seria uma infecção? Um acidente? Ou algo ainda pior? Ao chegar ao hospital, o ar cheiroso de desinfetante cortou seu pulmão. Mas a realidade logo se transformou em um pesadelo. Uma enfermeira se aproximou com um olhar sério e o mundo de Joana caiu em pedaços. Desculpe, mas a situação é complicada. Estamos fazendo o nosso melhor, mas precisamos que você aguarde. O tempo parou. As palavras da enfermeira, como facas afiadas, cortaram sua alma. O que estava acontecendo? E então, em meio ao caos, um telefonema estridente rompeu o silêncio. A enfermeira atendeu e, em seguida, olhou fixamente para Joana. As palavras escapando de seus lábios como um veneno. É o juiz. Eles precisam falar com você sobre a guarda. Joana sentiu seu mundo desabar. Como assim? O que isso queria dizer? O telefone se desligou. Tudo que ela amava estava ameaçado. A sombra de Marta espreitava em sua mente, sussurrando insultos. O que mais ela poderia ter feito para prejudicá-la? O passado de Joana começou a surgir, visões de erros cometidos e um sistema que nunca amou. Enquanto a realidade a golpeava,
Ela olhou para Wagner, esperando que suas promessas de apoio ainda fossem verdadeiras. Mas neste mundo em que tudo parecia de ponta cabeça, será que ele realmente ficaria ao lado dela? O peso do desconhecido a sufocava. A luta ainda estava apenas começando. A respiração de Joana estava presa na garganta. O olhar da enfermeira pesava sobre ela, como uma âncora que a puxava para o fundo de um mar revolto. A menção sobre o juiz cortou o ar e o mundo ao redor começou a girar. Era um pesadelo. Clarinha precisava dela e agora ela estava ameaçada de perdê-la. Enquanto as lágrimas queimavam nos olhos, Joana tentou se firmar. Wagner parecia em choque e isso a deixou nervosa. O que ele poderia fazer? Ele estava ali, mas era uma presença distante, uma testemunha impotente em seu tormento. O telefone tocou de novo e a enfermeira se afastou, falando em voz baixa. O ar ficou pesado. Joana não podia acreditar que a mulher que a perseguia ainda estava ali, como uma sombra. Uma expressão de satisfação se espalhou pelo rosto de Marta. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse caminhando para a vitória. — O que você está fazendo aqui? Joana rosnou, a raiva escorrendo de sua voz. — Só estou aqui para ver o espetáculo, respondeu Marta, com um sorriso de desprezo. Parece que a mamãe perfeita não é tão perfeita assim. Agora! A guarda da criança está em jogo. Que azar, não é? Wagner se colocou entre elas, a mão erguida como um escudo. Basta, Marta! Ele gritou, sua voz potente ecoando pelo corredor. Você não tem nada a ver com isso. Mas as palavras de Marta cortaram o vento, como um punhal afiado. Acha mesmo que não? Seu amor por ela pode acabar sendo um grande erro. Você não sabe quem realmente é essa mãe. Cala a boca! Joana gritou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O desespero misturou-se à fúria. A risada de Marta soou como um eco em sua mente. Você acha que sabe, mas não sabe de nada. Joana estava prestes a reagir, mas, de repente, uma explosão de gritos rompendo o tédio do corredor tomou conta do ambiente. Uma equipe médica corria em direção à sala onde Clarinha estava. O coração de Joana parou. A enfermeira voltou, sua expressão mudando. O que está acontecendo? Ela perguntou, preocupada. Por que esses gritos? Palavras começaram a perder o sentido. Joana olhou para Marta, tentando entender. O que você sabe? Ela perguntou, a voz trêmula. Marta sorriu, a satisfação em seu olhar aumentando. Ah, querida, você não vai acreditar. Não é só a guarda da sua filha que está em risco. Você pode estar enfrentando uma acusação muito mais grave. E como um raio iluminando o céu escuro, a verdade veio à tona. Clarinha estava no hospital não por uma febre, mas por um incidente. Uma investigação começou e Joana foi mencionada. O que mais ela havia escondido? Um peso se formou em seu peito, enquanto a possibilidade de perder não apenas sua filha, mas sua liberdade parecia real. Joana, o seu passado! Alguém o trouxe à luz! Você não pode fugir agora! Marta continuou, e o mundo imediatamente pareceu girar ainda mais rápido. A presença de Wagner, antes protetora, agora parecia um fardo. O que ele poderia fazer? Como ele poderia amar alguém como ela? Nesse momento, tudo se despedaçou. A esperança, a segurança, até mesmo o apoio dele começava a se desfazer como papel molhado. O que você fez, Joana? As vozes de julgamento ecoavam em sua mente. E enquanto a neve fria da dúvida se instalava, ela percebeu que precisava descobrir o que Marta realmente sabia.
O caminho estava escuro e ela estava sozinha, prestes a entrar em um labirinto de mentiras e verdades nuas. A pergunta ecoava dentro dela como um tambor. O que ela faria agora? Joana estava presa em um turbilhão de emoções, enquanto Marta se deleitava em sua dor. A cada palavra dela, um fio de desespero se enroscava mais e mais em seu coração. O que mais você sabe, Marta? Joana disparou, a raiva e o medo dançando em seus olhos. Ah, o que posso dizer? Cada um carrega seus fardos, não é mesmo? Marta sorriu, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo, o que só aumentou a angústia de Joana. Wagner, ainda entre elas, não sabia como reagir. Ele olhou de Joana para Marta, confuso e impotente. Marta, isso não é o momento, ele insistiu, mas sua voz soou fraca diante do caos crescente. O pânico se espalhou pela sala e os murmúrios dos colegas aumentavam conforme a tensão se intensificava. Todos queriam saber o que acontecia, como mariposas atraídas pela luz. Nesse instante, uma porta se abriu no fundo do corredor. Uma mulher de cabelo desgrenhado e com manchas de sangue em suas roupas apareceu. Joana congelou. O coração disparou. Era Cássia, sua irmã, alguém que ela não via há anos e que sempre significou problemas. Joana se lembrou bem das noites em claro que passou tentando entender as decisões de Cássia. Mas agora, naquele lugar, com essa situação, o que ela fazia ali? Joana! Cássia gritou, com um desespero nos olhos que nunca tinha visto antes. Eu preciso falar com você, é urgente. O olhar de Marta, que antes estava satisfeito, se transformou em surpresa. Urgente? Joana perguntou, sentindo a confusão dominá-la. Você está machucada? Não é sobre mim, Cássia respondeu, procurando por entre as pessoas. É sobre Clarinha. Você não pode perder a guarda dela. A sala ficou em silêncio. O que ela queria dizer? Como assim? Joana se perguntou, as palavras pesadas como pedras. O que você sabe? Cássia hesitou. Tem gente atrás de você, Joana. Gente que sabe das coisas. Que sabe do seu passado. Sua voz era um eco distorcido de algo muito mais profundo. A adrenalina corria em seu corpo, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Cala a boca! Você não pode estar falando sério! Joana sentiu o peso daquelas palavras, como se uma sombra estivesse coberta por uma nuvem escura. O olhar de Wagner se tornou mais intenso. Ele estava no meio de um mistério que não compreendia. Joana, o juiz, eles sabem sobre aquele acidente, Cássia explicou, os olhos arregalados, quase em pânico. Sobre você e seu ex. O que aconteceu não ficou só no passado. E agora eles estão de olho. Sim, o acidente. Um abalo sísmico na vida de Joana. Um erro, um deslize que havia a marcado para sempre. João, seu ex, e o que aconteceu naquela noite. Tudo estava voltando, como fantasmas que não podiam ser expulsos. E agora, o que parecia ser uma simples proposta de creche, virava um campo de batalha. Marta deu um passo à frente, seus olhos brilhando de satisfação. Então você não só é uma mãe, mas também uma criminosa. Como isso vai ficar? Cala a boca! Joana gritou novamente, mas a ferida aberta parecia estar se agigantando. Os murmúrios da equipe eram como facadas. O que mais poderiam imaginar? O desespero a consumia a cada pensamento. Cássia, você precisa me dizer o que está acontecendo. Ah!
Eles estão investigando. Sua guarda tudo ao seu redor pode estar em jogo. Cássia se agitava e o desespero em seu tom fazia Joana sentir o chão tremer sob os seus pés. E assim, em meio ao clamor daquela sala, tudo se tornou caótico. Um grito vindo de dentro do hospital cortou o ar novamente, e todos se viraram para a direção da sala de emergência. O coração de Joana pulava na garganta. Clarinha! A passagem do tempo parecia se arrastar, mas algo estava prestes a mudar. As luzes da emergência se acenderam em alerta, ecoando entre as paredes como um prenúncio de algo terrível. Joana, vem comigo! Cássia puxou seu braço. Mas e Clarinha? Joana mal conseguia pensar. Seja lá o que aconteça, precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. O tom urgente da irmã a despertou para a realidade brutal. E nesse momento, Joana percebeu. Tudo o que acreditava saber estava se desfazendo. O que mais escondiam dela? Em quem ela realmente podia confiar? A sombra de um futuro sombrio persistia, e ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Joana sentiu seu coração disparar ao ouvir as palavras de Cássia. O que você está dizendo? Como assim eles sabem sobre o acidente? A confusão a engolia. O pânico já era evidente nos rostos ao redor, e o corredor parecia um lugar sombrio onde o tempo parava. A enfermeira e Marta foram ofuscadas pela declaração de Cássia. É melhor você se sentar, Cássia disse, com um semblante sério. Alguém denunciou você. Relataram seu passado. E não só o acidente, Joana. Seu ex voltará a se envolver, e eles estão com provas. As palavras dela pareciam um veneno. Joana se sentiu tonta, como se o chão estivesse se afastando de seus pés. A ideia de que a verdade sobre seu passado pudesse ser usada contra ela a paralisava. Mas o que isso tem a ver com Clarinha? Sua voz saiu sufocada, já sabendo a resposta que temia. Cássia hesitou, olhando nos olhos da irmã, buscando as palavras certas. Se eles abrem uma investigação, a guarda pode ser contestada. E isso pode ficar muito feio, muito rápido. O choque percorreu seu corpo. A presença de Wagner, que antes era um apoio, começou a tornar-se uma ameaça à intimidade que tinham. Ele parecia perdido, seus olhos ora em Joana, ora em Marta, sua expressão confusa. Isso não faz sentido. Joana, fale comigo, ele disse, tentando entender o que estava acontecendo. São mentiras. Eu não sou quem pensam que sou. Eu mudei. Joana disse, a voz quebrando. As lágrimas escorriam e ela se sentia sendo empurrada para um abismo. Mas essa mudança pode não ser suficiente, Marta sussurrou, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. O passado sempre encontra um jeito de se revelar, não é? Ela olhava para Joana com um brilho nos olhos que a fazia tremer de raiva e medo. De repente, a porta do hospital abriu e um médico de olhar sombrio se aproximou. Os batimentos cardíacos de Joana pareciam tão altos que ela mal conseguiu ouvir o que ele dizia. Precisamos falar com você sobre a sua filha. A situação dela é... O médico hesitou e uma sensação pesada cresceu em Joana. O que havia acontecido com Clarinha? Diga logo! A voz de Joana saiu mais alta do que pretendia. Todos os olhares estavam em sua direção e o mundo parecia ter se fechado em torno dela. O médico respirou fundo. Clarinha não está estável. Nós encontramos uma substância no sangue dela. Precisamos investigar mais detalhadamente. O tempo congelou. O quê? Joana mal pôde entender. Um frio cortante envolveu seu corpo. O que você está dizendo? Ela estava tão confusa. Substância? Como assim?
E então, repentinamente, Wagner caminhou em direção ao médico. Deixe-me ver isso! Deixe-me saber o que está acontecendo aqui! Seu tom firme fez com que todos na sala parassem. A tensão explodiu. Joana olhou para Cássia, o medo profundo em seu olhar. Marta olhava para a cena com um sorriso quase triunfante, como se estivesse esperando por tudo isso. Wagner, você não pode! Joana tentou intervir, mas sua voz falhou. O que ele faria? Como ele poderia salvar sua filha agora? As lágrimas escorriam e a pressão começou a aumentar em seu peito. O que essa substância significava? Por que Clarinha estava sentindo isso? E neste momento, tudo explodiu. O celular de Joana vibrou no bolso. Ela o puxou rapidamente e, ao ver a tela, algo dentro dela se despedaçou. Era uma mensagem de um número que ela não reconhecia, mas as palavras faziam seu sangue congelar. Sabemos o que você fez. Não há como esconder. A verdade virá à tona. A sala ao redor começou a girar. O olhar de Wagner se encontrava com o dela, e a pergunta não dita pairava no ar. Quem é você realmente, Joana? O silêncio a envolveu, e o peso do passado voltou com força total. E naquele momento crítico, a palavra mentira reverberou dentro dela. O que mais estavam escondendo? E se a verdade sobre Clarinha estivesse conectada, de alguma forma, a uma trama muito maior do que ela jamais imaginou? A realidade ameaçava desmoronar, e Joana sabia que precisava fazer algo, e rápido. Ainda havia um fio de esperança, mas a sombra da dúvida se arrastava, e o momento decisivo estava prestes a se revelar. Joana estava paralisada. A mensagem no celular a desgastava a cada segundo. Aquela frase a consumia. Sabemos o que você fez. Não há como esconder. A verdade virá à tona. Ela olhou para o médico, para Wagner, para Cássia, e em um momento de confusão quis gritar, mas as palavras não saíam. A atmosfera estava pesada, uma tempestade prestes a eclodir. Clarinha! Ela sussurrou, sentindo que seu mundo desmoronava. O olhar perplexo de Wagner parecia cobri-la de uma camada de angústia. Se ele entendesse, se realmente soubesse o que estava em jogo. Você precisa me ajudar, Wagner. A voz dela tremia entre o desespero e a súplica. Mas ele estava concentrado no médico, tentando absorver todas aquelas informações. A enfermeira, visivelmente nervosa, entreabria os lábios como se estivesse prestes a falar, mas hesitava. Precisamos de um momento, senhora. Ela olhou de Joana para Wagner, e então, por um instante, parecia que todos no corredor estavam respirando no mesmo ritmo. Havia uma expectativa no ar, como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. Clarinha precisa de você, Joana. O que você está escondendo? Cássia pressionou, mas era como se cada palavra dela fosse uma lâmina. Joana virou-se para a irmã. O que você está insinuando, Cássia? A raiva tomou conta dela, mas a preocupação superava. Marta! Ela perguntou, buscando o rosto da mulher. Marta tinha um sorriso de satisfação que parecia cruel. Cale a boca! Joana repreendeu, mas sabia que ignorá-la não era uma opção. Você não sabe o que está dizendo. Com isso, o olhar de Marta escureceu. Percebeu que talvez tivesse acertado em cheio. Nesse momento, um alvoroço irrompeu do fundo do corredor. Alguém gritando, correndo! E quando Joana se virou, viu um grupo de paramédicos apressando-se em direção à sala de emergência, atravessando como um vendaval. O pânico se espalhou instantaneamente. É Clarinha! Joana gritou. Instintivamente, começou a correr atrás deles.
As palavras de Cássia e Marta se tornaram um eco distante. Joana, espera! Wagner tentou segui-la, mas o espaço ficou congestionado. Ela alcançou a porta da emergência, ofegante, mas os paramédicos já estavam dentro. Havia gritos, o som de máquinas e confusão. O braço dela tremeu ao tentar abrir a porta. Olhou pelo vidro e o coração despencou. Não havia dúvidas, só desespero. As luzes da sala piscavam e as sombras dançavam sob a luz fria. Por favor, não! Implorou, embora soubesse que não pudesse fazer nada. Um dos médicos se virou e Joana percebeu que ele estava segurando uma bolsa com algo. Uma prova, talvez, do que poderia arruinar sua vida. Era como se um feixe de luz revelasse os segredos mais sombrios dele, aqueles que ela pensou que havia enterrado. Joana, você precisa voltar! Cássia gritou, mas uma nova figura apareceu atrás dela. Um homem alto, com roupa escura e expressões sérias, atravessou o corredor. Um detetive. Quem é você? Joana perguntou, o medo tomando conta. O detetive olhou para ela com olhos firmes, enquanto tirava um caderno do bolso. Joana, você está sendo investigada. Investigada? Ela repetiu, confusa. Sobre o quê? Overdose, Joana. A substância encontrada no sangue da sua filha é uma droga que você conhece muito bem. O silêncio se impôs sobre o ambiente. O choque a paralisou. Como ele sabia disso? A verdade batia à sua porta, e Claire, tão inocente, agora estava no cerne de uma tempestade. Não, isso não pode ser verdade. Joana sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O rosto de Wagner mudou. O amor que ela via antes agora parecia manchado por uma sombra de desconfiança. Joana, ele sussurrou. E nesse simples chamado, tudo parecia diferente. Havia uma traição nos olhos dele, uma chaga que cortava o amor que acreditava existir. Você não pode fazer isso! Ela gritou para o detetive, mas sua voz soava tão pequena. Clarinha não fez nada de errado. Ela não está sozinha. E você sabe disso, não sabe? Os olhares de todos se voltaram para Joana e o peso da culpa parecia esmagá-la. Um passado há muito enterrado estava de volta, cobrindo tudo com sua sombra insuportável. Não, não, não! Era um mantra em sua mente, mas ao mesmo tempo uma realidade a bater à porta. O olhar de Marta estava satisfeito, o deleite nos olhos. Essa é a sua batalha, Joana. Não escape. As palavras dela eram venenosas e podiam ter vindo de um lugar muito mais profundo. E naquele momento devastador, a verdade saudava Joana como uma velha amiga. Ela tinha que enfrentar o que quer que viesse, com ou sem suporte, porque agora nenhuma verdade estava a salvo. Uma tempestade se formava, e o que ela mais temia poderia acabar com tudo, inclusive com a inocência de Clarinha. A última visão que teve foi o olhar penetrante de Wagner, agora uma mescla de amor e desconfiança, enquanto seu futuro se desnudava em frangalhos diante dela. E ela sabia, ali, no fundo, que a verdadeira luta estava apenas começando. Joana estava paralisada. A mensagem no celular martelava em sua mente. Sabemos o que você fez. Os olhares dos outros eram pesados, como se cada pessoa ali quisesse decifrar sua alma. Clara, a enfermeira, parecia hesitante, e o médico fazia anotações. O tempo estagnou. Uma pressão crescente prendia todos em um estado de expectativa nervosa. Joana, Wagner disse de novo,
e havia preocupação em seus olhos. Mas ela não podia suportar o peso do olhar dele. O que ele pensava dela estava ali, mas não sabia quem ela realmente era. Ela precisava focar. Eu não sou o que pensam. Clarinha não tem nada a ver com meu passado, disse Joana, sua voz um sussurro angustiado. Um frio corria pela sala. O médico respirou fundo antes de responder, mas antes que pudesse falar, um estrondo ecoou, quase como um golpe, fazendo a luz do corredor piscar. Algo estava errado. E então uma algazarra. Vários policiais invadiram o hospital, suas vozes cortantes reverberando por todo o prédio. O olhar de Joana se tornou vazio. O que está acontecendo? O detetive ao lado dela fez um sinal para que todos se afastassem. Temos uma situação crítica, um possível sequestro. O barulho crescia e toda a sala ficou em silêncio. A palavra sequestro ecoou, rachando o ar. O olhar de Joana se deteve em Wagner, que a encarava com incredulidade. Sequestro de quem? Joana perguntou, seu coração batendo como um tambor. Acho que é sobre a sua filha, um dos policiais disse, olhando diretamente para ela. Recebemos uma denúncia anônima e algumas informações sobre pessoas envolvidas estão relacionadas a você. O tempo parecia se distorcer, cada segundo arrastando a realidade para um abismo escuro. Não, Joana sussurrou, sentindo que o chão se desfazia sob os pés. Então, tudo começou a fazer sentido, como se um quebra-cabeça se montasse em sua mente. Clarinha estava em perigo. Por causa do meu passado, Wagner interrompeu. Joana, o que você está escondendo? O que você fez? A pressão na sala era insuportável. Todos os olhares agora concentrados nela. Joana sentiu-se exposta. Cada falha, cada erro finalmente à luz do dia. Eu não. Joana começou, mas as palavras desapareceram na confusão. O detetive insistiu. Precisamos da verdade, agora. Você está em perigo, e sua filha também. É tudo culpa da Marta. Uma voz cortante irrompeu, era Cássia, a irmã. Ela começou isso, não começou? Seus olhos estavam incendiados de raiva. Ela nunca parou de provocar você e trazer seu passado à tona. Marta deu um passo à frente, um brilho de vitória nos olhos. Então é isso que você escolheu, Joana, um passado criminoso. Esses são seus laços familiares. Era como se os dedos de Marta estivessem apertando o coração de Joana. Enquanto as palavras de todos preenchiam o espaço, uma nova informação deixou todos em estado de choque. O sequestro é sobre a sua menina, mas envolve outros diretores da empresa também. Gente ligada a você de uma forma que não podemos divulgar. O policial continuou. O sussurro se transformou em gritos, o caos dominando a sala, o pânico deixando todos tensos. Clarinha! Joana sentia que tudo desmoronava. O medo misturava-se à culpa e a raiva fervia em seu ser. O futuro estava prestes a desmoronar. Por que isso está acontecendo? Então, o celular dela vibrou novamente. Uma nova mensagem, mas desta vez acompanhada por uma ligação. Ela hesitou, mas decidiu atender. Uma voz sombria falou do outro lado, suave e ameaçadora. Joana, se você não quiser que algo aconteça com a sua filha, você sabe o que tem que fazer. Lembre-se, o passado não permanece enterrado. Ele sempre volta. Pela primeira vez, a realidade era mais amarga do que qualquer pesadelo que ela pudesse imaginar. Todos olhares direcionados a ela. E por trás da fúria e do medo, uma verdade crua começava a surgir.
Havia algo mais obscuro em jogo. O que ela realmente escondia? O que mais estavam escondendo? O olhar de Wagner se transformou. A cada segundo, a confiança entre eles se esvaía, como se um abismo se formasse entre eles. Ela se sentia mais sozinha do que nunca. A verdade sempre vem à tona, e esta talvez fosse a última chance de salvá-los. A necessidade de buscar o que estava escondido. Agora, a pergunta ecoava em sua mente. Quem poderia ajudá-la em meio a todos esses rostos às suas voltas? Em quem realmente poderia confiar? E a resposta parecia mais distante a cada segundo. Joana estava paralisada. A mensagem no celular martelava em sua mente. Sabemos o que você fez. Os olhares dos outros eram pesados e a pressão em seu peito aumentava. O detetive olhou diretamente para ela, como se pudesse ler seus pensamentos, e a sala se tornou um mar de tensão. O medo apertava o coração dela como uma garra fria. Joana, Wagner tentou novamente, seu tom entre a dúvida e a preocupação. A insegurança nos olhos dele a deixou ainda mais aflita. Ela sentiu como se estivesse despedaçando seu mundo, enquanto a mensagem se repetia na sua mente. Clarinha está em perigo. Eu não posso deixá-la. A luta interna crescia e ela precisava agir. Nesse instante, um movimento brusco. Uma sombra escura passou por detrás de todos. Um homem entrou correndo no corredor do hospital, com uma expressão de desespero estampada no rosto. Ele se aproximou de Joana, respirando rápido, como se estivesse prestes a desmaiar. Você precisa ir embora, Joana. Agora! Ele gritou, sua voz cortando a atmosfera tensa como uma faca. Era Tiago, seu amigo de infância, alguém que conhecia seus segredos mais obscuros. O que você está fazendo aqui? Joana questionou, confusa. O que está acontecendo? Não tenho tempo para explicações. O passado que você tentou esconder voltou e não está apenas afetando você, ele disse, passando a mão pelos cabelos, visivelmente angustiado. Eles sabem de tudo, Joana, daquela noite e de tudo mais. A situação com Clarinha é muito pior do que você imagina. Os olhos dela se alargaram. Pior? Como assim? Sentia o chão desaparecer sob os pés. Tiago não parecia brincando. Ele olhou ao redor como se esperasse que alguém aparecesse e os levasse. Ela não é só sua filha, Joana. Clarinha não é apenas uma vítima no meio disso. Você precisa saber, ela. As palavras dele foram interrompidas por um grito estridente vindo do corredor. Um alvoroço se espalhou rapidamente. A equipe médica estava agitada, correndo, e Joana sentiu o estômago embrulhar. Clarinha! Ela gritou e começou a se mover, mas Tiago segurou seu braço firmemente. Você não entende! Você precisa escapar antes que seja tarde demais! Nesse instante, o detetive se aproximou, olhando para Tiago com desconfiança. Quem é você? A voz dele era severa, arrogante. Um amigo! Tiago rosnou. Em um ato desesperado, ele puxou Joana. Precisamos sair agora! Eles estão vindo! Ela hesitou, seu olhar buscando Wagner, que agora parecia perdido. Um misto de preocupação atravessando seu rosto. A dúvida formava um nó na garganta dela. Mas e Clarinha? Eu não posso deixar minha filha para trás. Se você ficar, corre o risco de perder tudo, não apenas sua guarda. Você não sabe o que estão planejando. Nem quem está sendo envolvido nessa armadilha, Tiago insistiu. O pânico no olhar dele sentenciava. Joana nunca o tinha visto assim antes.
Um grito vindo da equipe médica. A porta das emergências se abriu com força e uma enfermeira saiu correndo, um semblante pálido de terror. Ela está em perigo. Precisamos de vocês. Caos total. Joana virou-se só para ver uma maca sendo empurrada urgentemente. A silhueta dela, clarinha. O mundo pareceu parar. O coração de Joana afundou no peito. O olhar apavorado da filha escorregou para ela. E naquele momento viu o mundo ao seu redor derreter. Todo o peso das decisões que tomou ao longo da vida se acumulou em sua mente. As luzes da emergência a iluminavam, revelando um conteúdo que pesava no ar. E, antes que pudesse pensar, Tiago gritou novamente: "Vá, junte-se à equipe e cuide da sua filha. Eu distrairei eles." Joana ficou paralisada enquanto ele empurrava as pessoas, se lançando em direção ao grupo que cercava a maca. "Não!" ela gritou, mas foi tarde demais. O tumulto a engoliu. Ela estava prestes a perder tudo: sua filha, sua sanidade, seu passado. E então um brilho de esperança cruzou sua mente. E se ela se libertasse? E se Clarinha conseguisse naquela confusão? Um novo plano surgiu, mas a verdade ainda estava encoberta. Voltando-se, ela percebeu que Wagner estava assistindo tudo com uma expressão de desespero e traição. Ele ainda amaria quando descobrisse a verdade? Ou o tubo estava prestes a desmoronar de vez? O que mais saberiam sobre ela? O que fazer agora, quando tudo havia se tornado um jogo mortal com a vida de sua filha em risco? As perguntas martelavam e a urgência corria pelo ar. Tudo agora dependia da escolha que faria a seguir. O eco de um futuro incerto assombrava sua mente enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Joana estava paralisada. O hospital parecia um labirinto de confusão e dor. A possibilidade de perder sua filha estava ali, cercando-a como um monstro invisível. O olhar de Wagner, repleto de incerteza, a fazia sentir um aperto no peito. Ele ainda a amava? A pressão nas suas costas aumentava, enquanto a sirene ecoava lá fora. Uma lembrança constante do caos que estava prestes a se instalar. "Clarinha!" Ela gritou, mas sua voz mal saiu, engolida pelo alvoroço que a rodeava. Tiago, seu amigo de infância, puxou-a em direção ao corredor. "Vamos, Joana! Agora!" O desespero em sua voz a fez hesitar, mas a urgência foi como uma faca cortando a neblina da dúvida. "Eu não posso, Tiago! Minha filha, eu preciso dela." A dor e o medo a fazia parecer fraca, mas não havia tempo. Não quando Clarinha estava em risco. Mas Tiago não desistiu. "Você não entende. Eles estão vindo e é pior do que você imagina. Precisamos sair antes que seja tarde." Ele olhou para o corredor e viu a equipe policial se aproximando, olhos fixos neles como predadores prontos para a caça. Nesse instante, tudo ficou em câmera lenta. O coração de Joana pulava desenfreadamente. A realidade começou a se desdobrar como uma novela tragicamente mal escrita. "Clarinha!" gritou novamente. E do fundo de sua dor, algo inesperado aconteceu. Uma porta se abriu e uma figura apareceu. Era seu ex, João. O rosto dele estava sombrio e os olhos brilhavam com uma intensidade que a deixou sem palavras. "Joana!" ele chamou, estendendo a mão. "O que está acontecendo? Precisamos conversar. É sobre Clarinha." "Clarinha? O que você tem a ver com isso agora?" O choque foi tão forte que ela quase não conseguiu respirar. As memórias de um passado que ela desejava esquecer voltaram como fantasmas. Mas lá estava ele. Não podia ser uma coincidência. O que ele sabia? O que ainda escondia?
Eles têm informações, Joana. Tudo. E se você não fizer o que eu disser, pode haver consequências terríveis, disse João, a voz grave, repleta de um medo que ela não compreendia. O pânico na pitada de sua voz a fez estremecer. Nesse momento, a equipe médica e os policiais chegaram mais perto, e a figura de Tiago quase desmoronou. Precisamos ir, ele gritou novamente, mas estava tarde demais. As sirenes aumentaram de volume, e em meio ao barulho, Joana ouviu um sussurro. João, o que você sabe sobre a substância encontrada no sangue da Clarinha? O que ela estava fazendo? Se entregando ao passado? Mas não havia volta. Eles estão atrás de pessoas que se importam com ela. E eu sou um deles, ele falou. Mas suas palavras eram uma tempestade. O olhar de Marta, que antes estava satisfeito, agora possuía uma nova fragilidade. A verdade sobre a Clarinha é mais complicada do que você imagina, Joana, ele murmurou. E então a revelação como um raio cortou a escuridão. Ela pode não ser apenas sua filha. O mundo de Joana desmoronou. A cerveja do passado absolutamente a fez crer que sabia quem era, mas tudo estava em veneno. O quê? Ela sussurrou, a voz quase falhando. Não tenho tempo, mas se você não fizer o que eu digo, pode perder tudo. As pessoas, elas estão observando. O que aconteceu foi mais profundo do que um acidente. Você precisa se decidir rápido. A intensidade da situação cresceu tanto que parecia palpável. Todas as memórias vieram como um turbilhão. E Joana precisou enfrentar a posição que havia ignorado por tanto tempo. Ser mãe não era apenas um título, era uma batalha. A sirene soou mais alto e tudo ao redor parecia acelerado. A verdade mudava rapidamente, podendo se tornar um novo campo de batalha. Com quem eu posso confiar? A pergunta ecoou na mente dela. E antes que pudesse dar um passo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão! A emoção tomou conta e a sala começou a girar. Os policiais procuraram abrigo, enquanto os médicos se desesperavam. Clarinha! O grito tomou conta da mente de Joana, mas o ar se tornou denso e escuro. Corra, Joana! Tiago gritou, puxando-a para fora. Mas a realidade ficou suspensa. João fez um movimento de separá-los. Você não sabe ao que está se metendo. A verdade é desequilibrante. Sua vida nunca mais será a mesma. Tudo foi abafado por um som assombroso enquanto a luz piscava. No momento seguinte, tudo que Joana conhecia ruía sob seus pés. O que mais estava escondido sobre Clarinha? O que mais eles sabiam? E lá, entre a fumaça e o caos, a pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente era sua filha? Essa reviravolta a deixara em estado de choque. A linha entre amor e desespero se tornava cada vez mais fina, enquanto o futuro parecia mais incerto a cada segundo. E o que havia pela frente era um abismo. Joana estava paralisada. O ar espesso ao seu redor carregava um peso esmagador. Os gritos e o pânico se misturavam, ecoando em sua mente. A explosão a havia tirado do estado de transe, mas era difícil saber para onde olhar. Clarinha! Ela precisava da filha. Precisava salvar tudo o que amava. Saia agora! Tiago gritou, puxando-a, mas Joana hesitou. O olhar desesperado de Wagner a atingiu como um golpe. Algo dentro dela queria correr para ele, mas um turbilhão de dúvidas e medo a segurava. João, ali,
não ajudava. Ele tinha seus próprios interesses. Sempre estivera presente em suas decisões erradas. João, me ajuda! Gritou, mas a voz soou distante, quase irreconhecível. Joana, escute! O que eu estou falando é sério! Ele disse, com uma intensidade que a fez tremer. Olhando em seus olhos, ela percebeu que talvez houvesse uma parte dele que ainda se importava. Mas e Clarinha? Você não sabe a verdade, ele insistiu. E naquele momento, tudo se abriu para Joana. A verdade era uma espada de 2 gumes, e ela estava prestes a cortá-la ainda mais. A sala tremia com o alvoroço e o caos. O medo estava nos rostos das pessoas ao seu redor. O que quer que João dissesse, havia algo que precisava ser descoberto. Algo que poderia mudar tudo. É sobre o seu passado, Joana, disse Tiago, arrastando-a pelo corredor. O cheiro do hospital misturava-se com a fumaça. Se você não agir agora, pode não haver outra chance. A urgência nas palavras dele finalmente a fez mover. Ela estava perdendo tempo. Clarinha estava lá dentro. O risco crescia a cada segundo. Com um impulso, Joana se virou para João. Sua voz era uma linha tão fina quanto um fio de cabelo. O que você sabe sobre a substância no sangue da minha filha? As palavras saíram como um sussurro, mas havia uma força que não podia ser ignorada. Se você não se afastar, ele vai usar isso contra você. João alertou. A verdade do que lhe disse pairava no ar. O peso das suas decisões a esmagava. Você se envolveu com pessoas erradas, Joana. Você precisa enfrentar isso antes que a situação piore. A adrenalina disparou em seu corpo. Ela não podia deixar que as sombras do passado definem sua vida ou a da filha. Sem mais delongas, Joana fez uma escolha. Se eu falhar, que seja de pé! Gritou com toda a força que tinha. E sentiu que muitos estavam olhando. Alguns em choque, outros em condenação. Mas ainda assim, um lampejo de esperança iluminou seu coração. A confusão continuou. O som das sirenes e a agitação da equipe médica pareciam um eco distante. É a hora de enfrentar seus demônios. Preciso saber a verdade agora. Me ajuda a salvar Clarinha. A determinação em sua voz era palpável. Vou te ajudar, mas você precisa confiar em mim, Joana. Tiago segurou sua mão com firmeza enquanto João se afastava, sua expressão revelando raiva e frustração. A ansiedade se misturava com a esperança quando ela se dirigiu para a sala onde sua filha estava. As portas se abriram de forma triunfante e o que viu a deixou paralisada. Clarinha estava lá, com os olhos brilhando e uma expressão confusa. Era tudo o que ela precisava. No entanto, sabia que aquela luta estava longe de acabar. No entanto, uma pergunta pairava no ar. Quem seria o verdadeiro inimigo? O que realmente aconteceu naquela noite? Enquanto o silêncio se instalava, Joana não sabia se o futuro poderia ser diferente. Mas algo dentro dela queimava. A luta não terminaria aqui. A história dela, de amor e superação, continuaria. Um novo capítulo se abriria. E agora, amigue, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Você é um deles?